Bom, há uma discussão se os partidos estão em crise, né, que é uma discussão que já vem desde os anos 80, não só na América Latina, como também em outras democracias maduras. No entanto, há uma nova, eu diria, uma nova tendência de entender que os partidos não estão em crise, mas que os partidos cumprem uma nova função. Tá? Cumprem uma função até então que não era tradicional dos partidos. E a interpretação de que os partidos estariam em crise é um olhar de uma forma organizacional partidária do início do século XX. Tá? Por que eu digo isso? Existem teorias que demonstram que os partidos estão se distanciando da sociedade, tá? E que com isso eles teriam perdido a sua função, uma de suas funções principais, que seriam a representação política. No entanto, a ciência política contemporânea está chegando a algumas conclusões consensuais que, apesar dos partidos cada vez mais não cumprirem a expectativa da representação política tradicional, né, eles são imprescindíveis para a administração da vida pública. Né? Com o aumento das democracias de massa e o desenvolvimento de partidos de massa, né, os partidos se tornaram cada vez mais partidos catch-all, como a ciência política diz, partidos que são flexíveis, gelatinosos e procuram abarcar diferentes setores da sociedade que não são mais aqueles setores de uma sociedade industrial moderna do início do século XX e é justamente uma sociedade mais heterogênea, com eleitores muito heterogêneos. Esses partidos catch-all entraram em crise, segundo alguns analistas políticos, algumas teorias, e está se configurando um novo tipo de partido que seriam os partidos cartéis. Né? Esses partidos cartéis, eles não têm um vínculo com a sociedade, um vínculo tradicional. Os partidos cartéis, a concepção de partido cartel é uma concepção importada da teoria da administração. Né? Cartel, ou seja, os partidos gelatinosos, catch-all, precisam se proteger para conseguir se manter no mercado, porque eles se tornaram uma mercadoria facilmente descartável. Né? Então, na medida que os partidos se sentem frágeis no mercado político, eles vão criar um mecanismo de proteção. Esse mecanismo de proteção é a formação de um cartel. Né? Uma formação de um cartel onde eles entre si fazem um pacto e com isso eles se fortalecem e não estão ameaçados como estariam ameaçados numa configuração catch-all. Né? No entanto, a grande diferença, a grande nova tendência nesses países europeus, principalmente, e no caso brasileiro, no caso latino-americano, há uma discussão sobre isso, é que o partido catch-all, para se proteger, ele se desvincula da sociedade e busca subsídios no próprio Estado. Os partidos têm uma função fundamental hoje, que é a administração do Estado. E eles se utilizam, né, do Estado para sobreviver, através de financiamentos públicos, através de uma excessiva ou um aumento da regularização da vida interna dos partidos pelo Estado. Né? Essa nova configuração não significa, né, que seja um partido em crise, mas é um partido que está cumprindo uma outra função, que é a administração pública. Tá? O grande problema é que esses partidos são muito desconectados com a sociedade. Por outro lado, no momento que eles se conectam com a sociedade, eles viram uma mercadoria. Porque a sociedade é extremamente volátil, heterogênea, né? Multifuncional, multifacetada, né? São legítimas sociedades pós-modernas. Né?
No caso da América Latina, há um grande debate se esses partidos, a realidade da América Latina ela é muito distinta da formação dos partidos europeus, das democracias maduras, né? A tradição partidária na América Latina, ela não passa no sentido original da formação de partidos de massa de integração daqueles que estão excluídos. Nós enfrentamos, ao mesmo tempo, a necessidade das novas democracias de terem incorporado as grandes massas, partidos que precisavam incorporar as massas, e, ao mesmo tempo, partidos que precisavam se distanciar. Tivemos que cumprir praticamente dois papéis, porque senão eles se sentiam como uma leve mercadoria, né? Capaz de ser colocada no lixo, né? Então essa tensão ela é muito presente nas organizações partidárias hoje. Por exemplo, eu acabei de fazer um estudo com alguns colegas meus e alunos de pós-graduação, onde eu mostro, por exemplo, o caso, um dos indicadores da formação de novos partidos, cartéis, né, seria o financiamento partidário. Se os partidos de massa clássicos seriam aqueles financiados pelo filiado, pelo militante, né? Nós vamos ver hoje os partidos, basta a gente ver as contabilidades dos partidos, sejam de esquerda, seja de direita, eles se desvinculam completamente do financiamento dos seus membros, dos seus filiados. Ninguém financia mais partido no sentido da identificação, né? E os partidos, então, são financiados pelo Estado. Há cada vez mais um aumento do financiamento público na vida organizacional. No caso da América Latina, isso traz uma curiosidade no caso brasileiro, por exemplo. Apesar dos partidos brasileiros, né, nesse indicador de cartelização, se esse seria um indicador de cartelização, de que os partidos dependem cada vez mais do financiamento do Estado, isto é uma realidade. Esse financiamento do Estado, no caso brasileiro, que é o caso que eu conheço mais de perto, ele tem um efeito não esperado. Qual seria esse efeito? Né? Do meu ponto de vista e dos meus estudos empíricos mostraram. Apesar dos partidos brasileiros, seja de direita ou esquerda, dependerem de uma boa, grande parte do Estado, esse financiamento público do Estado permite competição eleitoral, permite que outros partidos possam se apresentar no mercado. Então, se a tese de Mayer e Katz, que é uma tese clássica, o Partido do Cartel, dizia que o Estado distancia e que a cartelização seria um sintoma de diminuição de competição partidária, de dificuldade de entrada de novos partidos em cena, paradoxalmente, no caso brasileiro, se não fosse o financiamento partidário, nós teríamos 2 ou 3 partidos que teriam condições de competir no mercado brasileiro por financiamento privado de algumas empresas específicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós analisamos as teorias partidárias, nós temos que ter muito cuidado, e a empiria vai nos mostrar o que acontece, especialmente no caso latino-americano, né? Não dá para você pegar alguns indicadores, que os clássicos e os contemporâneos, e traduzi-los imediatamente para a realidade latino-americana, dos partidos. No caso brasileiro isso ficou muito claro, ao menos nesse indicador, né, de que se o Estado entra e com isso os partidos se protegem e fecham o mercado, ao contrário, no caso brasileiro, é o que o estudo está indicando, é com o financiamento partidário que você consegue manter uma competição entre os partidos. Interessante que, como no caso brasileiro o financiamento é misto, vem de órgãos públicos, Estado e órgãos privados, né? Você vê que em alguns anos da prestação de conta dos partidos, apenas 2 partidos têm 100% do financiamento privado. Eles absorvem todo o financiamento partidário das empresas, das organizações empresariais. PT e PSDB. Né? E mais, né? Não há uma diferença entre esquerda e direita. Você pode, inclusive, observando os perfis de financiamento, dizer que a esquerda está rica e a direita está pobre. No caso brasileiro. Né? Então, há que ter muito cuidado com esses modelos e observar, e aí os estudos empíricos podem contribuir
para a gente ver como os partidos, os sistemas partidários cambiam, como se diz em espanhol, cambiam, né? Mudam de uma maneira muito intensa, e os modelos teóricos servem para se dar um olhar, mas para realmente comparar com o que os estudos internos da vida partidária demonstram. Isso é um novo momento da ciência política, eu diria, né, dos últimos anos, a preocupação em realmente entender a organização interna dos partidos, o funcionamento dos partidos empiricamente. Né? Nós passamos nos anos 70, nos anos 80, discutindo teorias partidárias, funções dos partidos, mas deixamos muito a desejar, até porque não tínhamos tantas informações da vida dos partidos, para entender o real funcionamento dessas instituições. Tá? E isso houve realmente, do meu ponto de vista, um grande avanço da ciência política na América Latina. O caso brasileiro é um caso muito específico. Né? Todo o processo da ditadura militar, toda a forma de constituição do sistema partidário durante a própria ditadura. Nós tivemos uma ditadura, um regime civil-militar, vamos dizer assim, com eleições. Tá? Isso significou a existência de partidos políticos, né? De um sistema bipartidário imposto, evidentemente, de cima para baixo pelo regime. No entanto, a própria sociedade brasileira, ela teve uma transformação abrupta em termos de participação de direito eleitoral. O Brasil tem uma curva baixa de participação do direito de participação eleitoral, e durante a própria ditadura há uma implosão de incorporação do eleitor no sistema político. Por quê? Porque no Brasil nós temos altas taxas de analfabetos, que era um grande elemento de exclusão da participação eleitoral. O que os militares fazem nos anos 70? Procuram fazer um programa de alfabetização massivo nos anos 70, no sentido de buscar nesses setores menos educados apoio político via eleitoral. Isto funciona até um certo momento. O Brasil, de 30%, 20% de inclusão política até nos anos 40, 50, você vai ter uma inclusão política na ditadura de 60% a 70%. Então há uma incorporação de um eleitor que não tinha experiência política, não tinha experiência partidária. Né? Aí nós vamos ter essa transformação, essa incorporação de um eleitor pouco preparado, né? Manipulável, mas que vê com a crise dos países latino-americanos dos anos 70 e início dos anos 80 uma possibilidade de oposição como um elemento de manifestação eleitoral do partido de oposição consentida, que era o MDB e depois, posteriormente, o PMDB. Porém, há um novo fenômeno de massas, né, que também é fruto das políticas de modernização dos próprios militares, que é a formação de um partido totalmente fora do padrão, até então, da tradição política brasileira, que é a incorporação do PT. O PT nasce da reforma política dentro do regime militar, reconhecido pelo regime militar. Ele nasce como uma alternativa ao poder instituído e vem com um discurso, claramente, discurso mais à esquerda. E a tradição política brasileira é uma tradição de conciliação, de ajustamento do velho no novo. E o PT, com essa experiência nova partidária, porque realmente ele é um partido que se diferencia de toda a tradição política partidária, porque ele não nasce do Estado, ele nasce dos movimentos sociais, é a primeira experiência que há no Brasil. E esse partido vai amadurecendo e vai tendo experiências administrativas e vai propondo alianças até chegar ao poder. O fato do PT ter chegado ao poder trouxe uma nova fase política, que há pontos positivos do meu ponto de vista, como também negativos. Quer dizer, o fato do PT ter chegado no poder testou a possibilidade do sistema político brasileiro incorporar algo que era outsider. Incorporou.
Interessante que, por outro lado, a cultura política partidária no Brasil, e aí da esquerda, petista, teve a capacidade internamente de ter um discurso conciliador também, que não tinha no início, na sua formação. E carregou com isso alguma parte da elite já atuante no sistema político de uma forma hegemônica, conseguindo com isso implementar uma série de reformas que são conhecidas, reformas sociais, enfim, com todos os limites que possam ter, né? Hoje o PT não é mais o mesmo, o PT mudou inclusive o seu eleitorado. Se o PT nasce de uma elite bem pensante, associado com o movimento sindical, associado com uma classe média bem instruída, o PT hoje muda de figura. O PT hoje incorpora as massas do norte e do nordeste, as partes pobres do Brasil, né, que, por um lado, mais fáceis de serem manipuladas por relações clientelistas, isso é um debate, até que ponto a entrada do PT em setores mais pobres não significa um clientelismo político tradicional brasileiro, né, ou se realmente essa incorporação desses setores, né, realmente significa uma virada da cultura política brasileira clientelista, né? Enfim, há uma série de debates. Agora, o grande desafio, do meu ponto de vista, hoje, da democracia brasileira, é achar uma alternativa ao PT. Né? Porque não há democracia sem propostas alternativas. Né? E, nesse sentido, o PT foi tão inovador para a cultura política brasileira. Não é possível entender a política brasileira hoje sem o PT. Né? Ele foi um marco para o Brasil. Né? A oposição se sentiu perdida. Né? A oposição está com grandes dificuldades de encontrar um modelo alternativo ao PT. Né? Com todas as crises que o PT hoje passa desde 2005, com corrupção, denúncias de corrupção, né? Não há um modelo alternativo capaz de se contrapor, de alternativa ao poder de fato. Tanto que a nossa presidente hoje está com uma aprovação da última semana, se não me engano, de 68%, agora não me recordo o percentual, né? Que é algo impressionante, né? Porque ela era uma figura e não era conhecida na política. Né? Agora, para onde vamos? Aí eu já não sei. Né? Eu acho que nós temos o grande desafio que eu vejo no Brasil com relação à tradição partidária e à tradição política brasileira é que se nós não temos hoje no século XXI, nessa última década, uma década desperdiçada, nós não tivemos uma década, nós tivemos uma década perdida, né? Nós tivemos uma década de 90, eu diria a década da arrumação da casa, de arrumar, e com isso hoje nós estamos com chances de não desperdiçar essa estabilidade toda que nós adquirimos. Mas o grande desafio que eu vejo para o Brasil hoje é que nós não temos uma mão de obra qualificada. Né? O Brasil tem um potencial incrível, né, para ser incorporado, enfim, para ter um potencial de desenvolvimento, mas uma massa de eleitores, 50% do eleitorado brasileiro não tem 4 anos de estudo básico, não tem o primeiro grau completo, 8 anos de estudo. Né? Isso significa que é muito difícil você ter uma sociedade moderna, diferenciada, profissionalizada, com técnica, né? Com um eleitor com enormes dificuldades de discernimento. Esse é um grande desafio que outros países, como a Argentina, não teria. A Argentina, pelo que eu tenho conversado, tem outros problemas políticos, né? Mas o eleitor brasileiro, ele é muito desqualificado. Ele tem poucos recursos de discernimento. Né? E o nosso sistema eleitoral também, ele dificulta muito, né? Essa possibilidade de discernir as ofertas de candidaturas, as ofertas de partidos. En ese sentido me interesaba también preguntarte cómo es esa relación entre el sistema electoral y el federalismo y cómo impacta eso concretamente en la posibilidad que tienen los electores de encauzar su participación política
de una manera informada, digamos. Sim, bom, existe até, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre coligações, alianças eleitorais, né? Então nós fizemos já nos últimos 5 anos uma reconstituição empírica, uma radiografia, né, do perfil das coligações no país, nos estados, nas diferentes dimensões, tanto no legislativo como no executivo, né? O que se pode chegar a uma certa conclusão bem empírica, clara. Primeiro, nos últimos anos, cada vez mais, as alianças eleitorais, elas são cada vez mais díspares ideologicamente, né? Elas não têm as alianças, elas não se dão seguramente por critérios ideológicos, predominantemente, por aproximações ideológicas, programáticas, né? E, segundo, é muito mais produtivo eleitoralmente você não ser ideologicamente consistente para conseguir vencer a eleição, né? Seja para o legislativo, seja para o executivo. Então, o que se pode perceber é que as alianças no Brasil, elas também têm uma configuração muito regional, né? Bom, mas poderíamos dizer que o perfil das alianças regionais tem uma estabilidade? Também não. As alianças são extremamente conjunturais, tanto nos estados, muito mais nos estados do que a nível nacional, né? Então, a tradição política brasileira de subsistemas partidários, ela se mantém fortemente, né? Nós temos partidos que têm uma hegemonia em algum estado, em uma determinada conjuntura, e estabelece uma aliança eleitoral nacional com um perfil. No entanto, né, a nível regional, você não tem a mesma linha de alianças, ou seja, a pouca coesão de ação dos partidos a nível nacional nas estratégias de alianças, o que mostra um federalismo muito forte, uma realidade. O Brasil, desde a República, tem um federalismo muito forte. Bom, eu tenho uma avaliação a respeito disso, né? O grande problema do PT é formação dos partidos em geral, formação de novas lideranças, né? Renovação de quadros, enfim. E esse era um problema que o PT vinha enfrentando também, né? E eu diria que nesse ponto, né, parece que se confirmam as teorias políticas que consideram o perfil das lideranças, as elites, extremamente importantes no desenvolvimento político, no processo político, né? Quer dizer, Lula, a partir de 2005, da crise do mensalão, de corrupção, ele cada vez se descola mais da imagem do partido e se torna um líder mais paralelo ao partido. Isso poderia ser um problema seríssimo para a organização partidária. Mas isso foi tão bem administrado pelo próprio Lula, né, que a figura do Lula não foi atacada com a corrupção, e com isso o Lula vence as eleições de 2006, né, a reeleição, né, e percebe, é uma liderança, realmente lideranças desse perfil não surgem sempre nos sistemas políticos, são raras. Ele percebe que o grande desafio era construir uma liderança que fosse uma liderança com sustentação partidária, mas com perfil técnico. E houve uma campanha com a alta aprovação do governo Lula, no final de 2009, início de 2010, de muitos da opinião pública também. A opinião pública, havia uma opinião de que Lula deveria fazer uma emenda constitucional e ser terceiro mandato. E eu diria que isso foi uma posição importantíssima para a cultura política brasileira quando Lula disse não. Não há possibilidade, eu tenho 2 mandatos, e há necessidade de um novo presidente, seja do PT, ou seja, quer dizer, isso foi fundamental, esse comportamento da elite. Muitos chamam Lula de populista,
é uma outra discussão, mas esse comportamento, né, ele foi fundamental porque o partido teve que buscar uma candidatura e aceitar uma outra candidatura, com grande influência de Lula. Né? Foi claro, Dilma chega ao poder porque Lula a apoia. Né? Porém, eu diria que nesses últimos 1 ano e meio, Dilma está no poder, né? Nós podemos ver que há um processo de diferenciação. Né? A Dilma não é uma negociadora nata. Né? Dilma, toda vez que há rumores de corrupção, ela muda de ministros. Ela teve várias mudanças de ministro. Lula não fazia isso. Lula buscava acomodação de forças. Né? Então há uma diferença muito clara de perfil administrativo e que simpatiza a classe média brasileira, as posturas de Dilma, porque uma certa classe média não estava vendo com bons olhos algumas medidas populares de Lula. Né? E com essas posturas de Dilma, mais rígidas em relação, mais sensíveis às mudanças de ministério em relação às acusações de corrupções, isso vejo como positivo também, porque dá uma nova configuração, né, ao partido, enfim. Porque Dilma não é uma formadora do PT, ela não foi uma fundadora do PT, ela só entra no PT tardiamente, né, se não me engano, nos anos 90. Né, e o PT tinha várias lideranças que poderiam ser apresentadas, né, mas lideranças dentro da máquina. Né, e Dilma não foi uma candidata dentro da máquina. Ela pertencia à máquina, mas ela não era o óleo da máquina. Ela não botava a máquina a funcionar. Então isso acho que é interessante para a experiência do PT também. Né? Mas volto a repetir, nós precisamos de uma oposição. É uma percepção muito distante. Eu não conheço o sistema argentino de uma maneira que me dê a segurança de poder fazer uma avaliação que não seja apenas uma percepção. Né? Agora, o problema da Argentina eu não diria que seria tanto, para quem vê de fora, o justicialismo ou o peronismo ou a União Cívica Radical. Né? Seria, do meu ponto de vista, é muito mais um problema de cultura política. Né? Quer dizer, o que se percebe dentro do peronismo? Né? Parece que não há uma saída, não há como fazer política na Argentina sem o peronismo. Né? E a minha pergunta é por quê? Né? O que faz com que o peronismo não consiga ser ultrapassado? Né? Quais são os elementos que perduram? Claro, a gente pode ver que o peronismo abarca direita e esquerda. Isso é um elemento, ele é um próprio subsistema partidário. Né? E com isso você cria muita dificuldade de outsiders entrarem. Né? Eu estive conversando com uma professora antes, um fenômeno interessante da Frepaso. Por que Frepaso não deu certo? Né? A impressão que eu tenho é que um dos elementos dessa dificuldade de competição extra-partidária, que não seja intrapartidária dentro do peronismo ou do justicialismo, que parece que está bastante fragilizado atualmente, né, é que você teve uma ditadura tão forte, né, e você tinha um eleitor, que no Brasil não tinha, um eleitor já participando da política. Você tinha um eleitor durante os anos 40, 50, uma massa muito maior de experiência partidária com o peronismo. E essa experiência partidária foi abruptamente cortada pelo regime militar. Essa experiência, ela não houve, do meu ponto de vista, não houve uma possibilidade de um convívio de frustração maior, né, com esse eleitor que dos anos 50, nos anos 60, ainda estava no peronismo. Ele volta com toda a sua força, apesar da União Cívica Radical ganhar as eleições em 83, 84, 83, 84, né? Ele retorna imediatamente numa primeira crise. Por quê? Porque há uma memória partidária muito forte dos períodos 50, dos períodos 60, se não me engano. Então, são os áureos tempos do peronismo. Né? Nos anos 70,
também, né? Me corrigem, não sou historiadora da Argentina. Né? Então a impressão que eu tenho é que o grande desafio é formação de novas lideranças, mas essa formação de novas lideranças que estejam fora do círculo do peronismo. Né? O problema é que quem atua no sistema partidário peronista são círculos que vêm de uma tradição, de uma memória dos anos anteriores. Nós não tivemos isso. O PT não tem uma memória, não tem um eleitorado que tinha uma memória com o PTB, do getulismo. Né? Isso é um elemento fundamental. E claro, a bipolarização, a polarização ideológica na Argentina, ela é muito mais acirrada no período dos anos 50, e depois na ditadura, do que no Brasil. A cultura política brasileira, ela não é de rupturas. Né? Ela é uma cultura negociadora. Ela é uma cultura negociadora. Né? Ela não é tão polarizada. Nós não tivemos movimentos sociais tão intensos de esquerda, como houve aqui no período militar. Tivemos guerrilha, claro, mas não houve uma intensidade tão grande. Então nós tivemos a nossa transição foi lenta, foi gradual e foi negociadora. Ela não excluiu totalmente as elites civis que apoiaram o regime militar. E durante o regime militar nós tivemos experiências de eleição.